tá? Então, eu falei que a autoeficácia, ela é a crença, né? Você acreditar que você é capaz de realizar alguma coisa. E aí, então nós temos no centro de tudo a crença. Então tem algo que gera a crença, que contribui para que a crença aconteça, e tem algo que a crença contribui que aconteça. Então é como se a crença estivesse ali no meio e tivesse uma corda puxando para cá e uma corda puxando para o outro lado. E o que alimenta essa crença? O que faz com que essa crença seja positiva ou negativa? São as histórias que eu passo na minha vida. Então, trazendo mais uma vez para o contexto de dor. Se eu tenho histórico já de dor antiga, se eu tenho várias histórias com uma dor que me persegue, digamos assim, eu vou estar guardado com aquilo guardado no meu cérebro. É como se fossem são neurotags. O que são as neurotags? São histórias, experiências, coisas que você vivencia, ruins ou boas. Qualquer neurotag, ela vai gerar uma crença. E aí essa crença que vai gerar as outras coisas que a gente vai falar aqui. Mas então, as histórias, que são as neurotags e as experiências, geram a crença. E tem outras coisas que também geram crença na gente, que é o quê? A gente ouvir histórias de outras pessoas, né? Então, a gente observar a história de outras pessoas contribui para a nossa crença ser positiva ou negativa. Então, por exemplo, se eu estou acostumada a ouvir que é normal ter dor na coluna quando você fica velho, que faz parte da idade, que a vida é assim mesmo, que todo velho tem dor, então eu vou ficar com aquilo, com essas neurotags enraizadas no meu cérebro, e ele vai, a partir daí, ele vai mediar os meus comportamentos como se isso fosse realmente uma verdade. E para o cérebro né? Porque quanto mais você ouve essas histórias, você vê a experiência de outras pessoas assim, aquilo vai enraizando nas suas conexões cerebrais e aí isso gera uma crença. E aí, crença positiva ou negativa, mais uma vez. Então, a gente viu que eu observar as histórias e experiências de outras pessoas e eu ter as minhas histórias e experiências, e esses dois juntos contribuem para que eu forme a minha crença sobre aquele assunto, tá? Então, mais uma vez, dor na coluna. Você já tem dor na coluna, já sofreu experiências de movimento que você sentiu dor, e ao mesmo tempo você vê pessoas na sua família, às vezes sua mãe, seu pai, sente dor na coluna há muitos anos, então você acha que isso é uma coisa, acaba achando que isso é uma coisa normal, isso fica na sua mente como uma neurotag, uma história, para gerar a crença de que isso é normal e que você não pode fazer nada para mudar isso, certo? E aí, pronto, formei a minha crença. Eu acredito que eu não posso fazer nada para mudar o meu quadro clínico de dor. E aí essa crença, ela vai gerar a autorregulação, que é o quê? A partir do momento que eu tenho uma crença, essa crença vai dizer para mim se eu vou agir, como eu vou agir ou se eu vou desistir. E aí vai entrar outras situações que vão influenciar na minha tomada de decisão a partir da minha crença. Então, algumas coisas influenciaram a minha crença, agora a minha crença vai influenciar outras coisas. E quais são essas outras coisas? Os meus padrões de comportamento, né? E a minha tomada de decisão. Tá tudo interligado. Eu só vou decidir tomar uma atitude favorável para aquela situação se eu acreditar que eu posso. Então, quanto maior é a autoeficácia, ou seja, quanto mais eu acredito,
maior as chances de eu ter padrões de movimento, padrões de comportamento favoráveis para que eu consiga realizar aquilo. O nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo. Isso eu acho que não é novidade mais para ninguém, já está mais do que comprovado que acontece dessa forma. Então, assim, o cérebro, ele prepara o corpo todo para agir de acordo com aquilo que está comandando, com aquilo que ele está comandando. Então, se as suas conexões cerebrais estão todas convergentes para aquilo, ele vai dar um jeito de conseguir aquilo. Ele vai gerar padrão de comportamento, ele vai gerar novas decisões, ele vai gerar novos hábitos, ele vai gerar novas conexões, novos conhecimentos, novas habilidades, tudo que for necessário para que você consiga aquele objetivo que foi proposto por você mesmo. Então, todos nós na vida temos um objetivo, a não ser que a gente esteja vegetando aqui na Terra. Pode ser que você não tenha encontrado seu propósito de vida, essa coisa mágica que todo mundo fica falando por aí e tal. Mas em algum momento da sua vida você vai ter o objetivo de alguma coisa. Qualquer coisa que seja terminar uma faculdade, terminar os estudos, fazer um bolo que seja, enfim, aprender uma nova habilidade. E aí esses objetivos, eles vão estar baseados na nossa crença. Para quê? Para que o nosso corpo, todo o sistema de conexão do nosso corpo seja voltado para conseguir aquele objetivo. Então, no nosso caso, eu tenho o objetivo de aprender o autotratamento de dor na coluna. E aí, se eu acredito, eu tenho esse objetivo, ponto. Eu acredito que eu posso fazer isso. Se você acredita que você pode fazer, então o seu corpo vai estar preparado para tomada de decisão, para alteração de comportamento, para alteração de novos hábitos, criação de novos hábitos. Tudo vai favorecer para que você alcance esse objetivo. Mesmo que você seja uma pessoa multipotencial como eu sou, mesmo que você seja uma pessoa que tem facilidade de perder o foco, travou aqui, que vê muitas possibilidades e consegue enxergar muitas coisas, mesmo se você for assim, isso é neurociência. Não é algo que eu tô falando aqui porque eu acho que porque é balela, porque tem muito ditado, né, popular, muita gente fala, se você acredita, você pode, se você acredita, você consegue, frases motivacionais e tal. Mas isso tudo é baseado em neurociência, não tem essa de balela, de eu estar falando só aqui para motivação, não. Existem conexões cerebrais que favorecem essa situação toda que eu estou falando aqui para vocês de alta eficácia. Então vamos progredir, ó. Então o que é a motivação, na verdade, para eu alcançar esse objetivo que eu estou falando aqui para vocês? É a diferença entre a situação que eu tô agora e a situação que eu quero estar daqui a um tempo. Então, como eu tô agora? Com dor, de repente travado, não consigo encontrar solução, já tomei remédio, já fiz fisioterapia, já fiz massagem, já fui em 1001 consulta, já fiz várias coisas e nada resolveu essa situação que eu tô agora. E aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar num dia em que eu vou poder movimentar meu corpo livremente, sem dor, poder pegar peso, fazer as atividades cotidianas, praticar um esporte se for do meu desejo, viver uma vida ativa de uma pessoa saudável. Esse eu acredito que seja o objetivo da maioria das pessoas que sofrem com dor crônica. Então, existe uma diferença, um delta de diferença entre o momento que eu tô agora e o que eu quero chegar. Essa diferença, justamente você conseguir enxergar isso, que é a sua motivação, que te dá motivação
para alcançar os seus objetivos. Lembrando mais uma vez que tudo isso, tanto a motivação, a tomada de decisão, tudo está baseado na crença, nas nossas crenças. E é justamente isso que é a autoeficácia. Você está chegando agora, a gente está falando sobre autoeficácia, eu estou trazendo uma abordagem um pouco mais profunda de neurociência aqui, para a gente entender que realmente isso é comprovado, faz parte dos estudos mais atuais sobre dor crônica e que realmente tem efeito. Não é frase motivacional que eu estou falando aqui, não é nada de empírico. Existe comprovação científica e realmente funciona, tá? Então vamos lá, deixa eu ver minha colinha aqui. Então, mais uma vez, a autoeficácia, ela vai determinar como agir, se eu vou agir ou não, se eu vou desistir, e o tempo que eu vou levar para conseguir aquilo, o esforço que eu vou demandar para conseguir aquilo. Tudo isso eu vou analisar a partir da minha crença, certo? Então, quem foi que criou essa teoria? Na verdade, a autoeficácia é uma teoria, né? Teoria da autoeficácia, ela foi proposta por Albert Bandura, ele é um psicólogo canadense, antigão, ele é antigão, e ele trouxe esse conceito de autoeficácia pra gente. E o Albert Bandura, ele é o precursor da teoria social cognitiva. Isso aí o pessoal da psicologia estuda pra caramba, e eu não vou meter o meu bedelho nessa parte aí, não. Mas, basicamente, teoria social cognitiva é todo ali o estudo que engloba como o ser humano se comporta na sociedade, no ambiente, de acordo com a sua cognição, com aquilo que ele tem dentro. Então, é o dentro e o fora interagindo. Como eu sou por dentro e os ambientes de fora interagem e influenciam na minha saúde, na minha tomada de decisão, nos meus objetivos e tudo mais, tá? E esse carinha aí, esse Bandura, ele estudou muito sobre essas influências e chegou nessa teoria da autoeficácia. E foi altamente abraçada aí pela comunidade, até hoje é estudada. E atualmente existem muitos estudos aplicando a autoeficácia para tratamento de dor crônica. Então, até mesmo pacientes com câncer terminal, com dor crônica, daquelas mais severas mesmo, são beneficiados, já tem comprovação científica que são beneficiados com estimulação, né, da autoeficácia, com ferramentas para você desenvolver a autoeficácia. Daqui a pouquinho eu vou falar dessas ferramentas para vocês de forma prática, o que a gente pode fazer para aumentar a nossa eficácia. Então, nós já entendemos o que gera autoeficácia e o que a autoeficácia gera, né? Então, mais uma vez falando dos estudos, alguns estudos, eles verificaram que quanto maior a autoeficácia, menor o número de medicamentos utilizados. Quanto maior a autoeficácia, menor o tempo de tratamento e recursos utilizados. Então, é uma coisa que também funciona para o nosso bolso, né? Se eu procuro desenvolver minha autoeficácia, eu vou economizar. Olha aí, eu vou economizar porque eu vou estar deixando de consumir medicamentos e eu vou estar deixando de consumir muitos recursos. Eu sempre falo aqui que o meu objetivo é desenvolver a autonomia, porque eu acredito que muitas pessoas têm sim a capacidade de tratar a sua coluna sozinho e que nem todo mundo tem recurso suficiente para um tratamento de qualidade. Nem sempre a dificuldade é financeira, pode ser dificuldade de tempo, dificuldade de encontrar locais de qualidade ou encontrar o profissional certo, ou dificuldade financeira mesmo. Existem muitas barreiras para a gente encontrar um tratamento de qualidade.
E aí é que entra esse contexto todo de autonomia e autoeficácia que eu tô passando aqui para vocês agora, tá? Então vamos seguir. Uma outra coisa que o Albert Bandura fala, eu adorei esse termo que ele falou, que é nós não somos pacientes, nós somos agentes. Então, ele é um psicólogo e ele chegou nessa conclusão que eu achei incrível, porque a palavra paciente, ela vem o quê? Traz uma conotação pra gente de quê? De uma pessoa que tá ali numa postura passiva. Ela tá ali só esperando, paciente, de paciência. Aquela pessoa que tem paciência de esperar que alguém resolva o problema dela. E esse alguém é aquele profissional que a pessoa está procurando. Então, por exemplo, um médico, um fisioterapeuta, ele fala, meu paciente é o paciente da clínica. Então, é como se a pessoa fosse um agente passivo que estivesse ali esperando que aquele profissional resolva o seu problema. E essa é uma cultura que só favorece um outro contexto que eu vou falar aqui também para vocês, que é o contrário de autoeficácia, que é o quê? A agência por procuração. A agência por procuração é totalmente ao contrário da autoeficácia. É aquela pessoa que delega a responsabilidade da sua cura para algum profissional. Eu digo cura porque o nosso contexto aqui é dor. Mas seja, por exemplo, um aluno, ele delega a responsabilidade do seu aprendizado para o professor. Ele não tem a autoeficácia de acreditar que ele é capaz de aprender aquilo sozinho. Por exemplo, aprender um violão. Eu posso aprender um violão sozinho. Se eu tiver autoeficácia, eu acredito que eu posso. Se eu tenho agência por procuração, eu acredito que eu só posso aprender violão se eu tiver um professor ali do meu lado me ensinando. Então, o Bandura, ele percebeu tudo isso e falou que nós não somos pacientes, nós somos agentes. E eu achei isso incrível, vou usar muito esse nome por aqui no meu Instagram, que vocês são agentes ativos da própria saúde, da própria recuperação, do próprio corpo, da própria mente, do próprio desenvolvimento pessoal, de qualquer que seja o seu objetivo, você é o agente principal. A vida é sua. Não é do médico, não é do fisioterapeuta, não é do nutricionista. Às vezes eu escuto muita gente falar assim, ai meu Deus, meu nutricionista vai me matar que eu comi essa besteira. Meu médico vai me matar que eu comi essa besteira. Mas, cara, o nutricionista, o médico, o fisioterapeuta, ele não é responsável pela sua vida, nem pela sua saúde. O maior responsável é você mesmo. E aí é que a gente absorve esse conhecimento e decide tomar uma decisão para realmente fazer alguma coisa. Então vamos lá. Então a gente viu que a autoeficácia ela gera a autorregulação. Então, mas ela é só uma das características da autorregulação. E o que é a autorregulação? É justamente essa capacidade, aí sim, é a capacidade de você agir, fazer alguma coisa, pegar um comportamento, criar um novo hábito, fazer alguma coisa para que aquilo aconteça, tá? Então, a autoeficácia é um dos mecanismos de autorregulação. O outro mecanismo é aquele que eu falei agora da agência por procuração. E o terceiro é a autoeficácia coletiva. Falei aqui agora. Olha que incrível isso. O Bandura ele chegou à conclusão que a autoeficácia ela pode ser individual ou ela pode ser coletiva. Então, por isso que aulas em grupo dão muito certo. Treinamentos em equipe dão muito certo. Porque estão todos por um objetivo só. E as conexões cerebrais se unem. As frequências se unem. E as pessoas têm mais facilidade de fazer aquela atividade, aquela tarefa. Porque está em conjunto, está no coletivo. Então, se o seu objetivo aqui
autotratar a sua coluna, procure um amigo que também está com o mesmo problema. Com certeza você conhece alguém que tem dor na coluna, procura ele. Fala assim, cara, vamos maratonar aí uns exercícios, vamos procurar umas coisas no YouTube, vamos ver os IGTVs aí da Jéssica, vamos ver o que ela tá falando sobre isso, vamos procurar soluções para nós. E aí é que vem a tomada de decisão, tá? Então, falamos disso, vamos ver. Esforços e habilidades. E aí, quando a gente toma a decisão, quando a gente tem autorregulação, a gente começa a perceber que vai demandar esforço e habilidade. Aí entra a diferença do talentoso para o esforçado. O talentoso, ele é aquele que consegue fazer com mais facilidade, mas se ele não tiver esforço, ele rapidamente é vencido por um esforçado que tem disciplina, certo? Então você vai ter disciplina para tratar sua coluna sozinho. Ai, ai, ai. Então, o esforço e as habilidades deixam a sua mente preparada para o comportamento, que é o que realmente você tem que executar. De forma prática, dor na coluna, o que você tem que executar? Que eu já falei que é a maior causa de dor, inatividade física. O que você tem que executar? Fazer exercício físico. Simples, ponto, acabou. Então, fazer exercício físico é o que vai melhorar a sua dor na coluna, juntamente com educação, que é o que eu estou fazendo aqui para você agora, te ensinando sobre autoeficácia. Juntou a educação com exercício, você melhora da dor. Só que eu falo isso de forma simples, mas para executar tem todo esse processo que eu estou falando aqui para você no seu cérebro. Tem a sua crença, tem a autorregulação, tem as histórias, tem tudo aquilo que influencia o ambiente, você por dentro, as suas emoções, os seus hormônios, aquilo que você come influencia na sua tomada de decisão, porque vai favorecer suas reações químicas no seu corpo a nível cerebral de forma positiva ou negativa. Então, tudo vai influenciar, ok? Então, vamos lá agora para as ferramentas que vocês podem fazer. Aqui é a parte mais importante da live. Deixa eu ver aqui o negócio. A parte mais importante da live é agora, que são as ferramentas práticas. O que você pode fazer para desenvolver a sua autonomia. Então, eu anotei aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ferramentas, 7 coisas que você pode fazer para desenvolver a sua autoeficácia. Eu falei autonomia, mas é autoeficácia. Primeiro de tudo, anota aí. Observar comportamentos dos outros que não têm dor. Então, se o seu objetivo é melhorar a sua dor, desenvolver a autonomia para tratar a sua dor sozinho, o que você vai ter que fazer? Observar comportamentos de quem? De quem tem dor? Não, de quem não tem dor. Então, você vai pegar uma pessoa, não importa a idade, mesmo se você for com a idade um pouquinho mais avançada, você pode observar quem não tem dor que seja mais jovem. Qualquer pessoa, você vai observar quais são os comportamentos dessa pessoa. O que ele faz? Ele faz atividade, ele tem uma vida mais tranquila, ele é estressado, ele tem uma vida mais leve, ele se preocupa com as coisas, ele carrega muitas coisas nas costas, ele perdoa as pessoas, ele observar a pessoa num contexto geral, não só na saúde, não só porque a gente é muito bom de observar que remédio a pessoa toma, a gente é muito bom de observar qual médico a pessoa foi, pra gente querer ir nele também, pegar a indicação, né? Qual fisioterapeuta foi, qual o tratamento que a pessoa fez. A gente é muito bom nisso. Mas de observar as características intelectuais, comportamentais dessa pessoa, ninguém é bom. Ou então só vê para criticar, né? E aí não é disso que eu tô falando. Eu tô falando para você observar o comportamento e ver o que daquilo você pode modular para você, modelar para você aproveitar na sua vida, tá? Não é para você ser uma cópia daquela pessoa, mas é para você aproveitar o que ela tem de bom que vai favorecer que você não tenha dor,
tá? Segunda ferramenta que você pode usar. Repetir mentalmente. Então, eu falei para vocês que a autoeficácia é uma crença. Então, se ela é uma crença, você precisa repetir mentalmente aquela crença até o seu cérebro entender que aquilo é realidade. Então, você pode, ao acordar, na hora de dormir, na hora de tomar banho, qualquer momento do seu dia, repetir mentalmente o seu objetivo. Então, por exemplo, se o seu objetivo é aqui, como a gente está falando, tratar sozinho a minha coluna, porque eu não aguento mais ir para médico, tomar remédio, eu não aguento mais isso. Meu objetivo é tratar sozinho minha dor. Então, eu vou falar, eu sou capaz de tratar sozinho a minha dor. Eu sou capaz de tratar sozinha a minha dor. Ou qualquer outra frase que favoreça isso que você tenha decidido por si própria. Tá? Se você já identificou a causa da sua dor, você quer se livrar dela também, por exemplo, você pode repetir mentalmente essa frase. Por exemplo, você já identificou que a causa da sua dor é a ansiedade ou então a obesidade. Então você vai repetir mentalmente que você é capaz de se livrar daquela situação para que a sua dor melhore. Entendeu? Terceira ferramenta que você pode fazer para desenvolver sua autoeficácia: escrever. Então, para sair do campo do pensamento, eu falei repetir mentalmente. Então, você vai repetir mentalmente aquilo durante o dia. Mas para sair do campo do pensamento e se tornar algo físico, material, real, você pode escrever essa frase. Eu tenho esse hábito. Todas as manhãs eu sento, depois de ler a minha Bíblia, eu escrevo as frases com os meus objetivos. Aquilo que eu acredito que eu vou alcançar a médio, a longo prazo ou a curto prazo. Não importa. Os meus objetivos eu escrevo, porque aquilo sai do campo do meu pensamento e se torna algo material, algo palpável, tá? Quarta ferramenta, usar o coletivo. Então, eu acabei de falar aqui para vocês que uma das características da autorregulação, além da autoeficácia, é a autoeficácia coletiva, que é você usar um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo que você para alcançar esse objetivo, para alcançar o propósito que você está destinado. Então, entra aí num grupo. Se é o seu caso de dor, eu tenho um grupo, Ame Sua Coluna. Eu compartilho lá todos os conteúdos comentados. Você pode entrar nesse grupo, lá tem outras pessoas. Tem, assim, se junta com uma galera de acordo com o seu objetivo para alcançá-lo. Isso é conexão cerebral, não é nada de balela não, minha gente. Vamos lá. Próxima ferramenta. Aprender sobre o tema. Então, se eu quero desenvolver aquela área ali, eu vou ter que aprender aquilo ali. Então, como que faz para tratar a sua coluna sozinho? Poxa, eu vou ter que aprender, porque ninguém nasce sabendo disso, ninguém ensina isso para as pessoas, muito pelo contrário. O que as pessoas querem que muitos profissionais, não vou generalizar aqui não, tá, gente? Muitos profissionais querem os pacientes para si, né? Aquela questão que eu falei, fulano é meu paciente, quer as pessoas para si. Por quê? Porque é uma questão cultural, né? Que foi imposta aqui no Brasil isso. O conceito de autonomia para tratamento é algo bem novo e que ainda tem suas resistências aí, que muita gente acha que o paciente não tem a capacidade de se tratar sozinho, pode dar problema, pode se lesionar, enfim, tal. Muita gente acredita nisso. Eu já acredito ao contrário. Mas já que ninguém nunca te ensinou sobre isso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que aprender, né? Você vai ter que aprender sobre o tema. Então, o nosso contexto aqui é dor na coluna, mas pode ser qualquer outra coisa. O que eu falei do violão. Eu quero aprender violão sozinho. Eu acredito que eu posso aprender. O que eu vou ter que fazer? Procurar conhecimento sobre o tema. Não tem jeito. Então, essa é a quinta etapa que você vai precisar fazer. Procurar conhecimento, de preferência de fontes confiáveis, né, gente? Sobre o tema, tá certo? Vamos lá. Sexta
ferramenta que você pode usar para desenvolver sua autonomia. Aumentar o nível de dopamina no seu cérebro. Quando a dopamina está alta, ele tem facilidade de ativar essas conexões cerebrais para desenvolver a sua alta eficácia. E o que faz a dopamina aumentar? Exercício físico, joguinhos. Então, exercício físico, principalmente aeróbico, e jogos de raciocínio, eles desenvolvem a sua dopamina. Então, bora jogar, praticar esporte, fazer exercício, jogar Tetris, jogar xadrez, jogar dama, para desenvolver, aumentar a sua dopamina, certo? E a última ferramenta que você pode usar são as suas respostas emocionais. As respostas emocionais, elas por muito tempo foram negligenciadas e tidas como algo ruim, mas não necessariamente. A ira, por exemplo, o choro, a tristeza, são respostas emocionais que vão te dizer o quê? Vão te dizer, lembra aquele delta que eu falei no começo, que é a diferença do seu estado de agora para o estado que você quer estar? Nesse delta aí, nessa variação, nessa diferença, estão as respostas emocionais que vão te gerar motivação. Então, por muitas vezes, quando a gente se dá conta que eu não estou no lugar onde eu gostaria de estar, eu estou muito abaixo da onde eu quero estar, aquilo te gera uma resposta emocional. Mas essa resposta emocional não precisa ser abafada, negligenciada, mascarada, tida como algo ruim, uma coisa ruim. Você pode usar isso como impulso. Você pode usar isso para impulsionar a sua motivação, te levar a encontrar o lugar onde você gostaria. Mais uma vez, você tem dor na coluna há muito tempo, dor crônica, qualquer tipo de dor crônica. Você não está no lugar que você gostaria de estar. Você gostaria de estar num lugar de movimentação ativa, movimentos livres, ter liberdade de movimento. Você não está. Isso pode te gerar uma frustração, uma tristeza, uma raiva, qualquer tipo de sentimento. E esse sentimento, você pode usar ele para te impulsionar até alta eficácia. Ele te impulsiona até alta eficácia. Não precisa mascarar ele, não precisa achar que é depressão, não precisa pegar esse sentimento, colocar numa caixinha e esconder para ninguém ver. Você pode usar ele para se desenvolver, ok? Então, aqui foram as 7 principais ferramentas que você pode usar no tratamento de autoeficácia, tá bom? Então, vamos aqui caminhando para o final da nossa live. Eu vou te dar algumas frases para você anotar, para você, umas ideias, tá? De frases. Mas você pode criar as suas frases, as suas afirmações para você fazer repetir mentalmente e anotar, como eu falei, tá? Então, ó, a primeira frase. O que eu tenho não é grave. Eu já expliquei isso, eu vou explicar mais vezes aqui no meu Instagram sobre essa diferença de lesão para dor, que é totalmente diferente. A gente sempre fica querendo buscar uma solução com nome, né? Nomear a nossa dor, mas isso não necessariamente é a melhor forma de se fazer, tá? Então, o que eu tenho não é grave, número 1. Número 2, o que eu posso fazer para melhorar? Anota essa pergunta e reflete sobre ela. Terceiro, eu posso me tratar sozinho. Eu posso me tratar sozinho. Repita isso mentalmente e anota. Quarto, eu posso me analisar melhor. Eu posso conseguir ter autoanálise, que é você analisar os seus comportamentos, analisar se você está caminhando para o seu objetivo, se você está retornando ou se você paralisou. A capacidade de autoanálise ela é fundamental para o desenvolvimento do processo de autotratamento, tá? Quinta frase para você anotar. Eu posso conhecer mais sobre isso. Então, não é porque você não é da área da saúde, não é porque você não é fisioterapeuta, não é porque você não é
educador físico e nem médico, que você não pode conhecer sobre a sua anatomia, sobre a sua coluna, sobre as condições que envolvem a sua situação. Não é porque você não era da área da saúde que você não pode conhecer isso, tá? A não ser que você não queira. Sexta frase. Eu posso viver sem dor. Essa aí é para anotar, imprimir, fazer um quadro, hein? Eu posso viver sem dor. E a última, eu posso movimentar minha coluna livremente. Essa também merece um quadro. Imagina 2 quadros aqui, ó. Eu posso viver sem dor e eu posso movimentar minha coluna livremente. Top! Repete isso mentalmente todos os dias e você vai desenvolver sua autoeficácia. Então, gente, foi isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para falar. Vamos nos lembrar que você não é paciente, você é agente da sua saúde, da sua condição. E nós somos motivados e desenvolvidos por objetivos específicos. Então, tenha objetivos específicos na sua condição de saúde. Se é emagrecer, ponto. Se é melhorar a dor na coluna, é melhorar a dor na coluna. Se é fazer exercício físico, é fazer exercício físico. Coloque um objetivo, anota, faça metas, crie prazos, procure conhecimento sobre aquele tema, porque o maior beneficiado de tudo isso é você mesmo. E você mesmo e o Brasil, né? Porque o Brasil, gente, o Brasil tá cansado de gente com dor na coluna. Na verdade, o mundo tá cansado. Pelo amor de Deus, é muita gente com dor na coluna, faltando no trabalho, fazendo ressonância magnética. Ressonância magnética é muito caro. Chega, né? Chega. Vamos aprender a autotratar a nossa coluna. Através da autoeficácia, que vocês aprenderam aqui hoje. Tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Dúvidas vocês podem deixar lá nos stories. Eu vou responder. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.